Saudações, amigos do canal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pontuação dos pássaros. Pô, Alex, pontuação dos pássaros? Se lembra que eu estava falando sobre os campeonatos, sobre os concursos de canários de cor? E aí, Alex, retornando, Alex, só existe campeonato de canário de cor? Não, eu estou, assim, especificando mais, detalhando mais o concurso de canário de cor, é porque eu crio canário de cor, então eu domino um pouquinho mais, tenho um conhecimento um pouquinho maior nos concursos de canário de cor, tá certo? Então, como eu já disse, existe concurso de canário canto livre, canário de canto clássico, de canário de porte, onde o interessante é a forma, a postura, e em alguns casos a plumagem, e o canário de cor, que é aquilo que eu crio aqui, em que o que mais tem peso é a cor dele. Vamos detalhar mais. Assim, já falei anteriormente que os canários de cor, elas são várias cores, e que os pássaros concorrem dentro da mesma cor. Ou seja, um amarelo intenso vai numa mesa de julgamento, ele vai ser julgado, vai ser comparado com outros amarelos intensos para ser definido quais são aqueles pássaros que mais se adequam ou se assemelham ou se aproximam a um padrão pré-definido. E assim com o amarelo intenso, com o vermelho mosaico macho, com isabelino, pastel, vermelho, marfim mosaico fêmea, sei lá, canela mole, todas as cores é assim. Dentro da cor, eles concorrem para ver qual aqueles pássaros, ou qual aquele pássaro, no caso o vencedor, que mais vai se aproximar do padrão definido. Uma vez definido isso, nesse primeiro momento, por comparação, relembre, eu tinha dito que aqui no Brasil o julgamento ele se dá de uma forma mista. Tem a parte comparativa, mas também tem a parte de pontuação. E disse que no momento, pontuação máxima que um canário de cor pode obter são 95 pontos. Mas aí surge uma dúvida. Mas, Alex, esses 95 pontos é de quê? Uma nota, tipo de beleza, alguma coisa desse tipo, em que o juiz diz, não, esse é 95, esse é 90, esse é 88. Não, não é assim. Os juízes seguem uma tabela de julgamento, ou uma ficha de julgamento, uma tabela de pontuação, no qual temos itens que serão analisados aqueles pássaros. Pô, Alex, são itens? Isso. O pássaro, de uma certa maneira, ele é dividido por algumas características. E essas características elas são analisadas. Lembrando que o padrão estabelece como deve ser tal característica do pássaro. E aí, esse item constante na tabelinha, na ficha de pontuação de julgamento, ela será analisada. Alex, e esses itens? Quais são esses itens? É agora que eu entro. Varia. Mas, Alex, você está me dizendo que varia? Varia. Ou seja, a depender da cor do pássaro, tem pássaros que vão ter na tabela daquela cor 7 itens. Tem pássaros que vão ter 5 itens. Mas, Alex, o que é que distingue um do outro? Eu vou falar mais adiante. Mas antes, desses 7 itens no máximo, ou desses 5 itens que serão analisados no mínimo, 4 deles não mudam. Ou seja, qualquer cor que será julgada, ela deverá ter esses 4 itens na planilha de pontuação, na planilha de julgamento. Quais são esses 4 itens? Primeiro, plumagem. Plumagem, o que é analisado na plumagem do passarinho? Se ela é uma plumagem aderente, se o pássaro não está em muda, se de uma certa forma está faltando pena ou não desse pássaro, se é uma plumagem que ela não é nem muito curta, nem muito fofa, com aqueles fachos. O canário de cor, ele tem que ter uma plumagem aderente ao corpo, harmônica, não pode estar faltando penas. A tolerância máxima, por exemplo, na cauda, que são 12 penas longas no máximo, são 3 perdas. Ou seja, se um passarinho tiver menos do que 9 penas no rabo, ele vai ser desclassificado. Além da plumagem, que está em todas as planilhas de todas as cores, existe tamanho e forma. Alex, qual é o tamanho de um canário? Vamos lá, o tamanho estabelecido para um canário de cor
é algo em torno de 13 a 15 centímetros. Mas, Alex, a gente vai medir o canário? Não, a gente não vai medir o canário, mas com o tempo a gente percebe qual é um canário padrão e quando um canário é um pouco pequenininho demais ou ele é um pouco grande demais, tá certo? Esse item é tamanho e forma, é um item saiu com F, Ave Maria, que dificuldade. É um item só, que analisa não só o tamanho dele, que tem que estar entre 13 e 15, também como a forma dele, tá certo? Uma forma ideal para um canário, uma forma harmônica. Não pode ser um canário que seja nem muito magro, nem muito gordo. A cabeça dele tem que ser arredondada, o olho redondo, harmônico com o restante do corpo. Ele não pode ser um canário que não tenha pescoço, ou também que tenha muito pescoço. As asinhas se encontrando no dorso corretamente. Para especificar melhor, seria interessante que a gente tivesse figuras, né? Mas sabe que eu não manjo muito de internet, negócio de computador, essas coisas assim, eu não manjo muito não. Mas à medida que eu vá apresentando, isso aí eu digo pra galera, é assim, no início do ano, março, abril, maio, eu visito muitos criadores. Já foi logo quando a gente começou o canal. E eu filmava. Esse ano eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma parte de entrevista com os criadores, olha eu cortando no meio do assunto e falando. Vou falar um pouquinho com o criador, vou mostrar um pouquinho a estrutura de criação dele, que eu vi que a galera gosta de saber como é que a galera cria, e vou tentar escolher uma determinada cor, e ali eu faço um simulado de julgamento. Obviamente, lembrando, eu não sou juiz, sou apenas um criador, mas a gente, com a experiência, a gente já tem uma manhãzinha como é que funciona o julgamento, e ali eu faço, falando e boto aí fica bacana, porque aí eu pego um canário que não tem uma forma legal com um que tem uma forma legal, e eu acho que para vocês ficaria bem interessante, até para aqueles que não têm muita experiência aprender, tá certo? Além de tamanho e forma, a gente também tem a parte de elegância. O que seria elegância, um canário elegante? É um canário que durante o julgamento, ele se mostre, digamos assim, dentro daquilo que é estabelecido para um pássaro. Que ele seja ativo, porém não seja muito brabo. Elegância é assim, você tá aquele canário paradão, ele vai perder alguma coisinha de elegância. Ou se tá aquele agitadão pro lado, sobe e desce, vai para um lado, brabão, né? Também ele perde um pouquinho na elegância. O canário ele tem que se mostrar ativo, se mexendo, tá certo? Mas sem mostrar que ele tá assustado, brabão, dentro da gaiola de julgamento, tá certo? Dentro de uma postura adequada de posicionamento no puleiro, normalmente é algo em torno de 45 centímetros para o canário de cor, tá certo? E ele tem que se mostrar ali, pulando de um canário para o outro, piano, dentro do que seria esperado para um canário de cor com saúde. E o quarto item, já falei de plumagem, tamanho e forma, elegância, e o quarto item é a apresentação. Alex, o que seria a apresentação, esse item apresentação? A apresentação, basicamente, gente, é higiene e saúde. Um canário que está com o pé cheio de creca, um canário que está todo, sei lá, sujo, um canário que demonstra que não está 100% da sua capacidade sanitária ou sua saúde não está legal. Rapaz, agora que eu estou vendo no vídeo aqui, estou todo suado, faz mal não. Um amigo do canal até brincou no outro vídeo. Rapaz, isso é um canarinho ou é uma sauna? Rapaz, eu acho que tá mais pra sauna, viu? Mas deixa quieto. Então, assim, voltando, são os 4 itens. Bacana? Apresentação, elegância, tamanho, forma e plumagem. Cada item desse, ele tem uma pontuação máxima, que é estabelecido. Se o canário se adequa ao que é esperado para esse item, ele vai ter uma pontuação máxima. Se ele, por algum motivo, ele não se adequou perfeitamente, ele vai ser despontuado em um ou mais itens desse. Então, esses 4 itens que eu acabei de falar, eles são fixos em todas as cores do canário. E aí, agora, nós temos mais 3 itens que variam. Primeira variação, tipo. O item chamado tipo é aquele que analisa a melanina. Pronto, tipo é aquele que vai analisar a melanina do pássaro. Bem, nós temos uma separação nos canários de cor, que são os canários lipocrômicos e os canários melânicos. Os melânicos são aquele que tem melanina e que tem a subplumagem, de uma certa forma, impactado com essa melanina.
Já os lipocrômicos são aqueles que não têm melanina e a sua subplumagem é branca. Manjou? Então assim, se o tipo julga melanina, o canário lipocrômico vai ter o tipo? Não. Por quê? Porque o lipocrômico não tem melanina. Então, vamos lá, o tipo, ele só está na planilha de julgamento dos canários melânicos. Dos canários lipocrômicos, não. Então, o tipo, ele vai analisar a melanina. Ele tem um padrão esperado para aquela cor. Por exemplo, qual é o padrão de melanina, como deve atuar a melanina de um azul dominante? É bem oxidado, bastão largo, contínuo, um preto profundo, brilhante, uma envoltura, pouca felmelanina ou quase nenhuma, bicos, pés, parte córnea de uma maneira geral, bem pigmentada melanicamente falando, pés pretos, unha preta, bico preto. Então, isso tudo é analisado no tipo. O tipo é o item, digamos assim, mais importante do canário melânico. É aquele que vai render a maior pontuação. Bacana? Pronto. Já o lipocrômico não tem tipo. Então, assim, o lipocrômico, no máximo, vai chegar a 6 itens. Os 4 que tem todas e mais 2 que eu vou dizer agora. Quais são esses 2, Alex? Variedade e categoria. Alex, variedade, quais são esses itens? A categoria, ele vai, de uma certa forma, o item categoria e o item variedade, ele vai analisar o lipocromo. Logo, os pássaros que possuem lipocromo, eles serão analisados nesses 2 itens que daqui a pouco eu detalho mais um pouquinho. Tanto os pássaros da linha clara, que são 100% lipocrômicos, que só tem lipocromo, não tem melanina, quanto os pássaros da linha escura, que tem melanina, mas também tem lipocromo. Mas, Alex, existe pássaro que não tem lipocromo? Sim, os de fundo branco. Sejam pássaros brancos recessivos, 100% sem lipocromo, ou seja, ele tem, na sua estrutura de pena, ele não tem lipocromo. Seja ele um lipocromo amarelo ou um lipocromo vermelho, que são os 2 tipos. Para a gente entender melhor, simplificar, são 2 tipos de lipocromo que nós podemos ter num pássaro, o amarelo e o vermelho, tá certo? Simplificando bem. E aqueles pássaros de fundo branco, seja ele uma ausência total, que são os de fundo branco recessivo, ou na linha escura, em alguns casos, prateado recessivo. O recessivo, ele saiu da nomenclatura, mas a gente ainda, para entender, a gente fala um pouquinho, tá certo? Ou seja, da linha clara, o branco recessivo, tá certo? Ou os de ausência parcial, que são os de fundo branco dominante. Ou o branco dominante da linha clara, ou albino dominante da linha clara, ou um azul dominante, ou um isabelino prateado dominante, ou um verde o quê, rapaz? Um azul jaspe dominante. Bacana? Onde a ausência de lipocromo, ela é quase total, deixando vestígios pelo padrão apenas nas penas longas de lipocromo amarelo, nas penas longas das ácias. Bacana? Então, se os de fundo branco não tem lipocromo, como é que faz? Faz o seguinte, o item variedade e o item categoria, ele é julgado em um único bloco, onde o que vai ser analisado não é bem o lipocromo em si, e sim a ausência dele e como essa ausência se demonstra, ou seja, a questão do brilho, um branco mais branco possível, brilhante, com aspecto que torne o pássaro mais adequado para o padrão dos pássaros de fundo branco. Bacana? Então, assim, grava aí. O branco e o albino, o branco dominante e o albino dominante são os pássaros, as cores dos pássaros, que na planilha de julgamento tem a menor quantidade de itens a ser analisado. Por quê? Porque eles não têm o tipo, porque eles são lipocrômicos, e o item variedade e categoria é um bloco só. Então ele tem aqueles 4 itens que estão em todas as cores, mais um item só que é categoria e variedade junto. Então vão ter 5 itens. Já um pássaro de linha escura, fundo amarelo, ou seja, que tem a lipocromo amarelo,
ou fundo vermelho, um pássaro com fator vermelho que tem o lipocromo vermelho, ele será analisado pelos 7 itens: tipo, variedade, categoria, plumagem, tamanho e forma, que é um item só, elegância e apresentação. Variedade e categoria, vamos lá. A variedade, de uma certa maneira, ele julga como é a quantidade e a qualidade do lipocromo. Eu já falei em outras entrevistas e vou continuar falando nas outras entrevistas, outras visitas. E nas próximas visitas eu também continuarei falando um pouquinho mais para detalhar, tá certo? Mas basicamente é assim, grava assim. Variedade, ela analisa a quantidade de lipocromo presente naquele passarinho e a qualidade esperada desse lipocromo. Já o item categoria, ele é a variação. É aonde esse é a variação, digamos assim, é melhor dizendo, é a repartição desse lipocromo no passarinho. É aonde está esse lipocromo. No caso, o intenso, o nevado e o mosaico. Lembrando que o mosaico julga mosaico macho e mosaico fêmea. Mosaico fêmea. Então, assim, onde é que tem que estar o lipocromo no intenso? Toda a pena. No nevado, ele deixa uma bordinha esbranquiçada, ou seja, o lipocromo ele não preenche a pena toda, e nos mosaicos, nas zonas de eleição, nas áreas aonde deve ter o lipocromo, seja para o padrão dos machos, seja para o padrão das fêmeas, tá certo? Assim, esse assunto, para a galera que não frequenta os concursos, campeonatos de canal de cor, vai ficar um pouquinho, talvez, meio maçante, meio chato, meio complexo. Mas assim, como no canal a gente tem a galera que cria para campeonato e a galera que cria para ouvir o canto, só pela beleza, só pelo criar em si do passarinho, vai ter coisas que vai ser mais interessante para um tipo de público e outras coisas que vão ser interessantes mais para outro. E assim a gente vai indo com o canal, tentando passar um pouquinho da nossa experiência. Bacana? Espero ter ajudado de alguma forma vocês entenderem um pouquinho como é o campeonato de cor. Tem várias perguntas que eu não respondi nos comentários, justamente para deixar, para que eu possa, agora no próximo final de semana ou no meio de semana, fazer um vídeo só respondendo essas perguntas. Se por acaso tiverem outras perguntas, que o façam. Tá bom? Um forte abraço, obrigado pela companhia de vocês, pela audiência e até o próximo vídeo.